E hoje foi dia de discurso de Jair Bolsonaro na ONU. O presidente da República, tradicionalmente, abre a Assembleia Geral da ONU. Claro, o primeiro chefe de Estado, né, a falar na Assembleia Geral da ONU, e é sempre cercado de muita expectativa. Primeiro porque ele estava chegando, 2019, vamos ver o que ele vai falar, está chegando. Depois era o primeiro ano dele, depois que tinha chegado. E por aí vai, né? Agora é o último discurso, ou da vida dele, se não voltar daqui 4 anos, se candidatar de novo, ou o último discurso do primeiro mandato. Obviamente, ele falou com o propósito de ter cravado o último discurso do primeiro mandato, para voltar o ano que vem, em setembro, para a Assembleia Geral da ONU, dizendo: ô pessoal, para aqueles que acharam que eu não ia voltar, cá estou, para aqueles que apostaram em mim, viva, salve. Essa é a expectativa dele, voltar o ano que vem. E os números das pesquisas trabalhando para mostrar que ele voltar o ano que vem é um desafio, grande desafio. Temos números de pesquisa para falar sobre isso, mas nesse momento vamos falar sobre o discurso do presidente. O presidente, se ele tivesse feito este discurso em 2019, seguramente diriam que o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso ameno, sereno, comparado às coisas que ele falou em outros momentos, não apenas na Assembleia Geral da ONU, mas em outros momentos, em outras oportunidades. Um discurso de aproximadamente 20 minutos, onde ele lista uma série de transformações ocorridas no Brasil e se apropria de todas as transformações, como, aliás, todos os presidentes sempre fizeram. Fiz isso, fiz aquilo, combustível, inflação, crescimento, emprego, preservação ambiental, combate à pobreza, Auxílio Brasil, produção de alimentos, desenvolvimento sustentável e por aí vai. Vários itens, vários pontos. Então, os combustíveis que caíram, registrou. A inflação em baixa, registrou. Crescimento em alta, registrou. Emprego em alta, registrou. Preservação ambiental, apontou a área de preservação do Brasil, falou da área de preservação na Amazônia, combate à pobreza, redução da pobreza, quantos por cento eram, quanto é a taxa de pobreza, da pobreza extrema, produção de alimentos, o agronegócio, que vem bombando há anos e anos e anos e anos. Opa, isso aqui é meu, né? Falou também de 2 pontos delicados, né? Um dos pontos é a corrupção, que ele apontou para o passado, e outro ponto é a pandemia, que ele apresentou como um combate extraordinário e organizado, espetacular, feito pelo governo dele. Como peça de apresentação do governo dele, assim, se você fosse chamado a colocar dinheiro num projeto de alguém e esse alguém fizesse o discurso que o Bolsonaro fez para você, você diria: olha, pode até ser, hein? Quem sabe? E não é à toa que o Brasil registra investimentos em alta, porque alguns números brasileiros são realmente bons e positivos. São números do governo Bolsonaro? Não, são números do Brasil. Mas são números que, se a gente tivesse no Reino Unido, se a gente tivesse nos Estados Unidos, se a gente tivesse na Alemanha, teria números ruins, muito piores do que o nosso. Agora, a forma como ele apresentou a pandemia, em que ele fala num amplo programa de imunização, inclusive com produção nacional, e que temos 80% de cobertura, tudo voluntário, não traduz a confusão que foi a largada do combate à pandemia. Realmente não traduz. E também não traduz o papel central do governo, que o governo não teve, como aquele organizador, aquela entidade que pega todos os governadores, traz para perto, mata no peito e diz: olha, nós vamos juntos buscar essa vacina chinesa, nós vamos juntos visitar esse hospital, nós vamos juntos fazer um investimento coletivo. Não foi nada disso. Foi confronto e foi sério e foi ruim.
o Programa Nacional de Vacinação, o programa de vacinação, poderia ter começado antes. Se o governo não tivesse feito o que fez, nas conversas com a Pfizer, por exemplo, que queria começar o programa de imunização pelo Brasil, até porque o Brasil é uma referência mundial em vacinação. E o governo foi um caos nesse campo, um caos. Nós tivemos ministros da saúde atrapalhados, nós tivemos o Pazuello, né? Tivemos o general Eduardo Pazuello, um desastre, um desastre. Era para ter ficado 20 minutos no ministério, mas ficou um tempão. E aí entrou esse atual aí, que está aí para combater a pandemia e que deu até uma entrevista em Canal Livre para nós e também apresentou como um feito o mesmo discurso do presidente, natural, como um feito o combate à pandemia feito pelo governo federal, que não foi um feito. Poderia ter sido o líder que vai à frente, ele não foi. Resistiu, abraçou bruxaria, abraçou remédio que não funciona, ficou batendo bumbo na cloroquina, podia ter mostrado a caixinha da vacina, mostrava a caixinha da cloroquina. Falar em liberdade para os médicos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deveria ter feito uma campanha de vacinação, poderia ter dado o braço a torcer e o braço a picar e fazer uma cena, uma imagem sendo vacinado, como fizeram dois presidentes militares, o general Costa e Silva em 1967 e o general Ernesto Geisel, dois do período militar que o Jair Bolsonaro tanto elogia. E ele poderia ter feito algo parecido, e foram iniciativas fundamentais para o combate às doenças. No caso, no governo Geisel, o governo Geisel fez o que pôde, censurou a imprensa entre 71 e 75 para não dizer que existia meningite no Brasil. Foi uma tragédia. E daí, então, ele foi lá e deu o braço a picar, coisa que fez também o ex-presidente Costa e Silva. E o presidente Bolsonaro não fez. Mas nesse discurso da ONU, é um discurso sereno, com críticas diretas, ainda que não nominais, ao PT, a Lula. Ele fala que combateu, extirpou a corrupção sistêmica, e ele tomou cuidado de colocar a palavra sistêmica, em vez de falar extirpamos a corrupção, porque há casos de corrupção no governo dele, há casos de denúncia de corrupção no governo dele, mas não há um caso de corrupção sistêmica. Não tem uma estrutura contaminada pela corrupção, como a gente viu no Petrolão. E como é diferente, ele usou a palavra sistêmica, porque aqui é um fato. Não há um caso de corrupção sistêmica no governo. E aproveitou e bateu, falou entre 2003 e 2015, período em que a esquerda presidiu o Brasil teve esse ou aquele prejuízo, houve uma recuperação de tanto e tal. Lembrando que no discurso que ele fez em 2019, onde ele fala algo parecido, ele cita Sérgio Moro como um símbolo desse combate. Agora ele não quer nem falar, ele se arrepende de ter conhecido o Sérgio Moro. O presidente, obviamente, com o que fez no Reino Unido e com o movimento que fez agora, espera sempre que pode encontrar uma maneira de combater a superioridade numérica do candidato do PT. Saiu uma pesquisa, da qual a gente vai falar hoje, a última pesquisa, e confirma o que a pesquisa de ontem havia dado, mostrando um aumento do candidato PT e uma quedinha ou manutenção do candidato Bolsonaro. Sendo que o candidato Bolsonaro colocou o Auxílio Brasil de R$600, sendo que o candidato Bolsonaro conseguiu, com a redução dos impostos, reduzir o preço do combustível. E mesmo assim, a reação da sociedade, num primeiro momento, foi de dar uma melhoradinha nele. Hoje, ninguém mais está, nas pesquisas até o momento, atribuindo a ele nada de bom dessas medidas. Por quê? E ontem a gente fez num debate o Band de Eleições junto com Antônio Lavareda e o professor Fernando Schiller. O Schiller vai entrar com a gente hoje? Nós vamos conseguir falar com o Schiller hoje? Não? Estamos tentando, a gente está em contato, né, com ele, mas a ideia é que ele participe sim. Pronto, vamos ver se a gente consegue, porque é bom registrar. Hoje não é dia do professor Fernando Schiller falar com a gente.
Então a gente quer falar com ele em função do discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas se ele não puder, a gente vai ouvi-lo na quinta-feira. Ouvimos ontem. E ontem, Schiller e Lavareda faziam uma avaliação desse momento, né? E o peso da pandemia é muito grande. O eleitor, lembrava Antônio Lavareda, ele compara o que ele tem de memória do governo Lula com o que ele tem de memória do governo Bolsonaro. E sempre a memória daquilo que já se foi há muito tempo é um pouco mais generosa do que a memória, a não ser que seja um trauma extraordinário, a guerra, o bombardeio, o campo de concentração. Então, obviamente, quando é uma coisa que diz respeito ao seu passado, e muitos judeus que viveram no campo de concentração não vão ter a memória mais generosa do campo de concentração, evidente. Mas quando você compara governos, a chance de o governo atual produzir uma percepção pior é maior do que a de um governo mais antigo. Lembrando que o Lula foi eleito em 2002, tem 20 anos. Uma pessoa que votou em Lula pela primeira vez, naquela eleição, seja eu tenha votado em Lula em outro, hoje tem 36 anos. Já é pai, o filho dele já está em idade de votar. Ele pode ter um filho com idade de votar. Se ele tivesse sido pai cedo, com 20, ele pode ter um filho com 16 indo votar na eleição para a sucessão do Bolsonaro ou para a confirmação de Bolsonaro, mas de novo com o Lula. 20 anos depois da primeira eleição do Lula, não 20 anos depois da primeira aparição do Lula, que foi em 1989. Foi a primeira vez que eu votei, foi a primeira vez que muita gente votou. Todo mundo que tem até 79 anos votou pela primeira vez, já tinha o Lula em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, e apoiando duas outras candidaturas. Então, é o Lula 9 eleições, né? Essa é a 9ª eleição, da qual ele participa 7 diretamente e 6 diretamente e 3 de forma indireta, 2 com a Dilma e uma com o Fernando Haddad, que foi a última, e está ele aí de volta. Então, o presidente Bolsonaro, com esse discurso, tentando produzir algum tipo de percepção que envolva um certo equilíbrio, que envolva uma preocupação com os temas que preocupam a comunidade internacional, razão pela qual ele falou de desenvolvimento sustentável, também falou de produção de alimentos, também falou do amparo àqueles que mais precisam, Auxílio Brasil, e também a queda da inflação para o aumento do emprego. Foi um discurso ameno, com críticas pontuais, um Bolsonaro que não quer errar. E é importante eu falar essa história do não quer errar, com uma certa agressividade, mas sem querer errar, porque agora, a gente está há 2 semanas do pleito, não se trata de tentar fazer um gol. Literalmente, Fábio, lembra o jogo de futebol, você está na final do campeonato, está 1-1, os dois times estão cansados, exaustos, já tentaram de tudo, atacaram por aqui, atacaram por lá, chutão, cabeçada, escanteio, tentou tudo, falta, tal, e não está indo, está 1-1. Só que está 42 do segundo tempo, 3 minutos só de prorrogação, então nós temos 6 minutos de jogo, e o medão do contra-ataque? Quantas vezes, Fábio, você viu aquele time que tem que fazer o gol e ele vai para cima e no último 2, 3 minutos que faltam, ele toma o gol que ele não podia tomar, mas ele tinha que fazer um e toma um. E aí acabou o jogo, acabou tudo. A esperança era fazer um gol, tomou um, tem que fazer 2, acabou. Então, nessa fase da campanha, Fábio, é aquele momento em que o candidato não pode errar. Hoje, se houver segundo turno, não é o Ciro que vai para o segundo turno. Não é a Simone Tebet que vai para o segundo turno, não é o Felipe Dávila, não é a Soraya Tronic, é o Jair Bolsonaro e o Lula. Então, se ele já está no segundo turno, se ele já está no segundo turno, ele tem que fazer um discurso, e a razão pela qual o discurso dele é sereno, não para conquistar votos, isso é para não perder, A mesma coisa é o Lula. Como é que eu tô? O que eu tenho feito? Isso aqui. Estou acertando? Estou. Então mantém. Não vai inventar de mexer. Porque inventa de mexer, pode tomar um X. Já pensou tomar um X histórico? Nunca aconteceu. E a gente tem histórias. Declaração do Ciro Gomes estabanada numa eleição, desabou.
A gente tem candidatos que, em outras eleições, deram uma declaração, acabou, viraram pó. Então, não pode bobear. No discurso dele da ONU, ele não perde um voto. Também não ganha nenhum voto. A atitude dele em Londres pode envergonhar alguns, outros podem achar que é isso mesmo, também não perde voto. Também não perde voto. Então ele tem que tomar muito cuidado para não perder voto de quem está com ele e falar, não, eu ia estar com ele, mas depois disso eu vou de não sei quem, Simone Tebet, Ciro Gomes, sei lá. E numa dessa, ele perde tração, alguém não vai votar e, bom, primeiro turno acabou, Lula eleito. É uma possibilidade que voltou a eleição em primeiro turno do Lula, mas ainda o segundo turno é mais provável, por várias discussões que a gente vai ter aqui ao longo da semana, mas hoje foi dia do discurso do presidente e foi um discurso, na minha palavra, na minha visão, um discurso cuidadoso. Cuidadoso padrão Bolsonaro, né? Com agressão, quer dizer, com críticas fortes, mas conservador, diferente dos discursos que ele fez nesse mesmo espaço em anos anteriores.